Bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença, né, de todos que estão participando dessa coletiva de imprensa da ABCIP, onde a ideia é que a gente possa comentar um pouquinho os resultados do ano de 22, né? E possamos falar também um pouco das expectativas que a gente tem para 2023. Bem, a ideia é que a gente possa seguir com essa agenda, né, com esses 8 tópicos que a gente mostra na tela, falando um pouquinho de conjuntura econômica, do setor da construção civil, entrando na discussão de funding, depois vamos falar sobre os financiamentos imobiliários, inadimplência, crédito com garantia de imóveis, né, que é o tal do CGI, o Home Equity. Lá no item 7, a gente pretende falar um pouco das expectativas de 2023, né? E fechamos aqui um pouco no último item com a nossa pauta da ABCIP para o ano de 2023. Vamos começar aqui com alguns indicadores de conjuntura econômica, né? O primeiro deles é o PIB do Brasil, que deve fechar 2022 aí com um crescimento de 3%, que será menor que os 5% de 21, né? Quando a gente teve lá aquela retomada em V da pandemia. Para 2023, os primeiros sinais apontam para um PIB de 0,8%, mas o mercado ainda aguarda alguns sinais no âmbito aí das políticas fiscais, também de algumas reformas, que eles deverão dar um pouco mais de clareza e previsibilidade a partir do segundo tri. Você passa a tela, Pri, por favor. Lady Murphy, né? A gente testou agora, estava tudo funcionando. Opa, beleza, pode deixar. Conseguimos. Bem, com relação aos indicadores de emprego, nós começamos os dados do CAGED, não é, que caminham para originações abaixo de 2021, mas ainda com a geração muito robusta de mais de 2 milhões de vagas. Com relação aqui no lado direito aos indicadores do PNAD, a taxa de desocupação, né, que é o nível de desemprego, ela encerrou o mês de novembro em 8,1%, que foi a mais baixa dos últimos 8 anos. Bem, para 2023, a expectativa com relação ao indicador do PNAD, não é que a gente tem uma taxa ligeiramente acima, não é, que seria de 8,6%, mas ainda em níveis considerados bem baixos. Acho que sempre vale lembrar o lado acadêmico, né, que o nível de pleno emprego ele chega nos 5%. Né? Bem, nesse slide 6, a gente mostra um pouquinho o comportamento da Selic, que teve a sua taxa elevada a partir de 2020, né, e com isso trouxe o IPCA para 5,8% no final do ano passado. Olhando agora para 2023, a expectativa é que a Selic comece a ceder, né, ao longo do ano, assim como o IPCA. Então, essas projeções que nós colocamos aqui, né, que a cada dia aparece aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu acho que até com os sinais dados pelo Banco Central ontem, né, com a mensagem um pouco mais dura, né, quando eles divulgaram aí o Copom, né, provavelmente a gente está acreditando que ele deve finalizar o ano nesse redor aí de 12,50, podendo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas não muito diferente disso. Né? O IPCA também com expectativa aí de um índice mais baixo lá no final de 2023 do que a gente deve fechar 22, mas ainda, eu acho que também tem um recado importante que foi dado ontem acima, bem acima, né, do que está hoje o centro da meta, né, de inflação, que é um tema que vem sendo bastante discutido aí nas últimas semanas. Com relação ao risco Brasil, nós fechamos o ano de 22 abaixo, né, do fechamento dos últimos 2 anos. Agora, em janeiro, o risco país ele tem dado algumas osciladas, mas se mantendo nos patamares do fechamento do ano de 22, que foi em 250 pontos, base points. Né? Acho que pulamos um. Sim. Nesse gráfico aqui, a gente está trazendo o comportamento das curvas de juros de 1, de 5 e de 10 anos. Na curva de curto, não é, que é a de 1 ano, a gente percebe um movimento de queda nos últimos meses. Já na curva de longo, a gente percebe um movimento oposto de alta nos últimos meses. A gente acredita, né, a do longo aqui eu estou me referindo especificamente à de 10 anos, apesar de que a de 5 anos também, né, que seria
a curva de médio prazo, ele também aponta para cima, né? E a tendência é que a gente acredita que vai se manter a de curto e a de longo bem próximas, né, ao longo dos próximos meses, e aí desde que a gente não tenha nenhuma mudança radical no curso da economia. Quando a gente fala dos índices de confiança, né, que a gente mostra nessa tela, né, ele se encontra abaixo dos níveis satisfatórios, né? A gente considera aqui uma base 100, né, como os níveis satisfatórios, que é uma média dos últimos anos, e em todos os setores que estão listados, a gente percebe ele abaixo, seja na construção civil com 95, na indústria com 93, nos serviços com 92 e até do próprio consumidor, né, que é o mais baixo de todos, com 88. E a gente finaliza aqui essa primeira parte da nossa agenda, né, com o nosso GMR, que mostra o movimento de subida dos preços dos imóveis desde o início da pandemia, né? E aqui ele sem dar sinais de recuo para os próximos meses. Veja que o índice fechou o ano com 15,1%, né? Fizemos aqui um exercício de descontar o IPCA para ter o índice deflacionado, né? E mesmo assim a gente tem um crescimento real na ordem de 8,8%. E no lado direito da tela a gente mostra os índices das principais capitais, né? Com uma base 100 a partir de 2014, onde São Paulo chega a 180, né? Com a maior variação aí de todas as capitais que a gente seleciona, né? E Recife com 116 base points, aí, com base 100, com a menor variação dessas capitais. Bem, agora a gente vai trazer para a nossa apresentação alguns indicadores da construção civil. A gente vai começar com o PIB da construção, que ele deve fechar o ano em 7%, né? Aqui mesmo, ele estando abaixo dos 10% de 2021, ele teve um crescimento bem robusto, né? E é o segundo melhor índice dessa série histórica. Para 2023, a expectativa é que haja uma boa desaceleração do PIB da construção, mas ainda com desempenho positivo. O mercado acredita que o desempenho deve chegar em 2,5% ao final do ano de 23. Aqui nessa tela a gente traz os dados do Secov sobre as quantidades de lançamento na cidade de São Paulo, né? Em 21 foram quase 82 mil unidades, um ano muito forte em lançamentos, o melhor ano da história. Em 2022, ele vem no mesmo ritmo, como pode ser visto nesse círculo aqui do lado direito, né? Comparando os 11 primeiros meses de 21 com 2022, né? A gente tem aqui um crescimento de 5% nos lançamentos, que demonstra bastante robustez no setor nesse ano. Aqui nesse slide seguinte, né, a gente segue com os dados do Secov, né, mostrando o comportamento das vendas na cidade de São Paulo, que apresentaram o mesmo desempenho robusto dos lançamentos. Em 2021, foram 66,1 mil unidades contra 51,4 mil em 2020. E no círculo da direita, a gente mostra o desempenho dos 11 primeiros meses de 22, que teve um crescimento de 11%. Bem, nessa tela 15, a gente traz um indicador que eu particularmente julgo muito importante para o setor, que é o percentual dos distratos sobre as vendas. A lei dos distratos, né, ela foi um marco para o setor, passando a dar muito mais estabilidade para as incorporadoras. Desde 2019, ele vem apresentando índices abaixo da média dessa nossa série histórica, que é de 8,6%, né? E mesmo que 2023 tenha um ligeiro aumento, né, nos níveis de desemprego, a gente não acredita haver mudanças nas tendências dos níveis de distrato, né? Em novembro de 2021, nós fechamos em 5,1%. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né, nesse capítulo sobre funding, né, que é um tema que também vem sendo bastante debatido aí nos últimos meses, né? Nessa tela aqui, a gente traz a estrutura de funding do crédito imobiliário e o seu comportamento de 2021 para 2022. Vamos começar aqui com dezembro de 22, onde o saldo total do funding do setor foi de 1,92 trilhão, com um crescimento de 12% com relação a dezembro de 21. A poupança ela continua sendo aqui a principal fonte de funding, né? Ela representa, no final do ano de 22, 40% do total. Mas vejam que no ano anterior a sua participação era de 46%.
né? E houve, inclusive, uma queda de 3% no valor absoluto, onde a poupança saiu de um saldo de carteira de 790 bi do lado esquerdo para 764 bi no lado direito, em dezembro de 2022. Mas, na contrapartida, todas as outras fontes de funding elas estão com crescimento em seus volumes, né? A gente destaca aqui a LIG, que ela sai de 3% de participação para 5%, né? E o seu saldo ele chega a 90 bilhões de reais em dezembro de 22, crescendo 42 bilhões em um ano, né? Então, a LIG ela cresce 87%. Outro destaque é a LCI, cuja participação sai de 8% para 12%, com seu saldo atingindo 239 bilhões de reais, num crescimento em valor absoluto de 98 bilhões de reais em um ano. O sinal positivo dessa tela, né, é a expansão das fontes alternativas de funding, que vem criando cada vez mais menos dependência da poupança na linha do tempo. Só para a gente... Gente, ele está indo para frente? Ele está com... Pronto, desculpa, falha minha. Bem, aqui nesse slide 18, a gente traz o desempenho da poupança, né, na linha do tempo, que teve o seu pico lá em 2020, né, com um saldo de carteira de 801 bilhões de reais, inflada pelos pagamentos dos auxílios emergenciais que a gente já vem comentando nos últimos anos. O saldo da sua carteira no fechamento de 22 foi de 764 bilhões de reais, com um ligeiro recuo de 3,3% com relação aos 790 bi do fechamento de 2021. Bem, agora a gente vai entrar no item que trata do financiamento imobiliário, né, e das suas concessões com fundo da poupança e do FGTS. Nessa tela 20, né, a gente traz a série histórica dos totais de financiamento imobiliário, tanto no SBPE, né, quanto no FGTS. A gente fechou 2022 com um volume de 241 bilhões de reais financiados, que foi, com folga, né, o segundo melhor resultado da nossa série histórica. Foi um volume 5% abaixo dos 255 bi desembolsados em 2021, né, que aí foi um ano excepcional e muito fora da curva. Desse montante, dos 241 bi, 179 bilhões foram com recursos do SBPE e 62 bilhões foram com recursos do FGTS, que foi o destaque com um crescimento de 27%. Bem, nessa tela, a gente traz em quantidades de concessões em unidades, né? Somando os financiamentos do SBPE e do FGTS, o sistema, através dos associados da ABCIP, financiou em 2022 1.153.000 imóveis, ou seja, acho que aqui temos um dado relevante, importante para a economia, para o país, né, onde nós realizamos aí basicamente 1 milhão, mais de 1 milhão dos sonhos da casa própria, né? E aqui a gente também teve o segundo melhor resultado da nossa história. No SBPE foram 713 mil unidades e no FGTS foram 439 mil unidades. Agora, a gente avança para uma visão dos financiamentos exclusivamente com os recursos do SBPE. A gente começa aqui apresentando para vocês os volumes financiados somados da pessoa física, que estão concentrados na aquisição, e da pessoa jurídica, que se concentram na construção. Encerramos o ano de 22 com 179,2 bilhões desembolsados, com uma queda de 13% com relação ao ano anterior. Aqui, nesse slide 24, a gente dá, né, uma aprofundada na informação e nós trazemos as concessões da aquisição, né, está concentrado no mutuário final, que encerrou o ano com 134,3 bilhões financiados, numa queda de 19% com relação a 2021. Um dado interessante é o que aconteceu com os imóveis novos e os imóveis usados, né? Vejam que para os imóveis usados, nós desembolsamos 79,9 bilhões de reais, que foi 28% menor
que o do ano passado. Mas, mesmo assim, foi o segundo melhor volume financiado da série histórica. Já com os imóveis novos, os volumes financiados foram de 54,4 bi, se mantendo exatamente com o mesmo volume financiado do ano de 21. Isso, um comentário adicional, né, que é um pouco de característica que a gente percebe na linha do tempo com relação ao ciclo econômico, né? Em momentos que você tem uma economia em desaceleração, né, com menos sinais de confiança, normalmente, não é, o que chama o mercado secundário, ele tem um impacto maior, não é, que é o que acontece aqui, não é, e o imóvel novo ele se mantém com uma certa resiliência, como você pode ver na linha verde, não é, na linha do tempo. Não é? E aí tem alguns aspectos que a gente pode debater até mais no final, né, que está ligado à questão do distrato, né, que hoje ele traz, né, um pouco mais de peso na hora de uma tomada de decisão. Também tem a discussão do próprio peso, não é, da prestação com relação ao valor do aluguel, né? Ou seja, quando o mutuário final ele passa nos seus 24 meses no pré-chaves pagando o imóvel, chega na hora dele receber o imóvel, né? Por mais que a prestação ela tenha ficado um pouco mais cara, porque houve uma ligeira subida nas taxas dos financiamentos, mas quando ele compara com o que ele paga, né, de um valor de aluguel, ele toma a decisão de manter e receber o imóvel e fazer o financiamento imobiliário, o que dá mais estabilidade na linha do tempo aos financiamentos dos imóveis novos. Né? O usado não, porque o usado é uma decisão, né, que você já está no seu, é um upgrade, então você pode dizer, não, eu vou aguardar um pouco, né, eu tenho insegurança, eu tenho incerteza, e eu vou postergar a minha decisão de investimento. Tá entendendo? Então, numa situação como a que a gente aconteceu em 22, né, com a ligeira desaceleração com relação a 21, ele termina sofrendo o maior impacto que fica demonstrado nessa tela. Bem, aqui na página 25, a gente continua aprofundando a análise e a gente traz os volumes de financiamento à construção nos chamados plano empresário. Né? Veja que interessante que aqui, pelo 5º ano consecutivo, a gente tem crescimento nos desembolsos, né, nos financiamentos. Foram 44,9 bilhões de reais, que foi um volume 10% acima do ano anterior. Aqui tem um sinal claro, né, que os agentes financeiros continuam acreditando no setor e financiando a sua produção, que é o início da cadeia do crédito imobiliário. Né? E eu também faria um comentário adicional, conjuntural, né, porque a gente percebe, conversando com as incorporadoras, que a gente tem um cenário diferente do que a gente teve lá na crise passada, né, onde você percebe hoje incorporadoras muito menos alavancadas em seu balanço, incorporadoras mais bem estocadas de terreno, né, do que se chama dos land banks, né, e também como os volumes de venda foram muito fortes nos últimos 2, 3 anos, os seus estoques estão relativamente baixos. Né? Então, com um déficit habitacional que continua no Brasil aí na ordem de 7, 8 milhões de habitações, é natural que os novos projetos continuem saindo e sendo lançados, obviamente, mais seletivos. Né? Mas a prova disso está nessa tela com os volumes financiados. Né? Acho que nesse item 5 a gente traz também uma informação importante, né? Que a gente fala um pouco do histórico de inadimplência, né? Dos contratos do SBPE, aqui com mais de 3 prestações em atraso. Né? Veja que a gente fechou o ano com um índice de 1,5%, se mantendo na média dos últimos 10 anos. Aqui, claramente, a gente tem um marco, né, de comportamento que foi lá a mudança quando houve a regulamentação da alienação, aonde houve uma migração dos financiamentos que antigamente eram feitos com a hipoteca, né, e agora eles passaram, agora não, já há algum tempo, para a figura da alienação, que acelera a retomada dos imóveis, dando muito mais segurança para os agentes financeiros. Né? Hoje, a linha do crédito imobiliário ela é a linha de crédito com os menores níveis de inadimplência do mercado, menor, inclusive, do que o crédito consignado. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o crédito com garantia de imóvel, né, que é o nosso CGI, também bastante conhecido como o Home Equity. Os estoques em dezembro eles atingiram 111 mil contratos e um saldo de carteira de 16,5 bilhões, que ficou 22% acima do saldo da carteira do ano passado. No lado direito, a gente mostra as concessões do ano, que chegaram a 6 bilhões, né, 533 milhões, que foi um volume 21% maior que o volume de 2021.
Muito bem, a gente agora caminha aí para o item 7 da nossa agenda, não é, onde a gente vai trazer um pouquinho as nossas expectativas para o ano de 2023. Eu começo pela linha de baixo do FGTS, onde nós estamos trabalhando com uma expectativa de desembolso de 65 bilhões de reais, que seria um volume 5% maior que o volume de 2022. Aqui, a gente está considerando o orçamento aprovado, né, de 68 bi, né, para o FGTS, e um nível de utilização na ordem de 95%, que foi o mesmo índice de utilização no ano de 2022. Já com o SBPE, né, que é o fundo da poupança, com o cenário da manutenção das taxas elevadas, nós estamos trabalhando com uma redução de 13% nos financiamentos. A gente está trabalhando no início do ano com uma expectativa de chegar no final de 23 com 156 bilhões de reais financiados, mas vale destacar que se chegarmos nesse montante, seria o terceiro melhor desempenho da nossa história, como pode ver aqui nessa série apresentada na tela, né? E a gente finaliza com um volume total projetado, né, de 221 bilhões financiados para o ano de 23, que mesmo sendo abaixo, né, 8% abaixo de 2022, seria o terceiro melhor resultado da nossa série histórica. Bem, e para finalizar a nossa apresentação, a gente vai falar aí das principais pautas da BCIP para 2023, que está buscando aí o desenvolvimento contínuo do setor aí do crédito imobiliário, né? Aqui nesse último slide, a gente lista os 6 temas selecionados. O primeiro deles é a digitalização dos processos e o registro eletrônico, que busca, né, uma melhor jornada para os mutuários e também uma maior eficiência para os agentes. Em seguida, nós continuaremos trabalhando incansavelmente para a segurança jurídica dos contratos e garantias, mantendo a atratividade para os investimentos do nosso setor. No terceiro tópico, nós pretendemos estimular cada vez mais o uso do nosso índice de monitoramento de preços dos imóveis, né, que é o nosso IGMIR da BCIP, para que a gente possa torná-lo uma referência no mercado. No quarto item, a gente destaca o CGI, que é o nosso home equity, né, com uma ferramenta muito importante para a expansão do crédito com segurança. A quinta pauta da BCIP é a diversificação de funding. Aqui a gente acredita que a sua expansão ela é estratégica para a sustentação do crédito imobiliário no longo prazo. E o sexto e último item, né, da nossa pauta, a gente aqui está buscando melhorar e expandir a qualificação dos profissionais do nosso setor com a certificação e o treinamento através da BCIP Educação, que emitiu mais de 2.000 certificados em 2022, atingindo uma base de mais de 30.000 certificados ativos. Então, pessoal, acho que aqui é o pano de início, né, do nosso debate, acho que é a parte mais rica, normalmente, da conversa da nossa coletiva, esse momento que a gente abre aí para perguntas e respostas, né, de vocês. E, então, acho que a partir desse momento, né, a gente fica aqui aberto para questionamentos. Então, por favor. Sérgio? Posso? Saber se vocês têm, assim, da própria essa defesa, né, dessa possibilidade de você ter mais de uma alienação, acho que dentro como garantia. A segunda parte da diversificação de fundos, assim,
Já que pelos números dá para ver que poupança, no caso do fundo do setor de crédito é 40%, ou seja, a maior parte do fundo já não é tão dependente da poupança. Queria entender se isso é uma tendência e o que pode ser feito, o que vocês acham que é o caminho para tornar outras fontes de fundo relevantes. Excelente. São duas perguntas muito ricas, né? E começando pela questão lá do crédito com garantia de imóvel, né, do CGI, de fato, essa discussão ela tem sua relevância e ela pode até ter um marco, né? Acho que a segunda alienação, no início das discussões, tinha uma preocupação com relação à segurança jurídica muito grande dos agentes, né? Um comparativo, né, simplório, mas você imagina, né, um imóvel que está dado em garantia por uma instituição e a segunda instituição em garantia de uma segunda operação numa retomada, como é que você vai fazer com esse imóvel, né? Bota um quarto para um quarto para outro, como é que faria essa divisão? E isso gerou muita insegurança. O Banco Central participou ativamente dessas discussões, porque o Banco Central, ele já há algum tempo vem dando como um dos drivers, né, e uma das pautas o crédito pessoal com garantia de imóvel. Eu acho que um passo inicial importante, né, que foi dado é você, de fato, neste primeiro momento, trabalhar só com a mesma instituição, que é a detentora da alienação, porque isso dá mais segurança jurídica ao processo, né? E você veja que só mesmo nessa largada, com essa instituição já detentora, você tem um potencial de expansão de crédito muito grande. Porque todo cliente que tem o crédito imobiliário com essa instituição, ele já poderia ter ofertado, né, um portfólio enorme de novas linhas, com expansão dos seus volumes de crédito, seja para um cartão de crédito, um cheque especial, para um crédito rural, né, para o próprio crédito livre, com a garantia do imóvel, por alguma decisão pessoal sua de vida, de realongamento de dívida, para um investimento numa franquia, né? Então, a gente estima que isso tem um potencial de expansão do crédito muito grande, né? Então, acho que estamos no caminho certo, né? E certamente, na hora que a gente tiver com toda essa regulamentação consolidada, né, e dando bastante segurança jurídica ao setor, né, isso certamente vai ter uma acelerada nos níveis de financiamento que vem acontecendo nos últimos anos, que ele já vem em um forte crescimento, mas acho que esse crescimento ele pode se tornar exponencial. Podemos partir para a segunda? Você acha que essa primeira... Sim, sim. Tá? Claro. Tá bom. Bem, com relação... Pois não. Não, perdão, pensei que... Eu queria terminar, não. O Sérgio ele fez duas perguntas, vamos concluir aqui. A segunda está ligada, né, às fontes alternativas de investimento, né? De fato, Sérgio, a poupança, né, vamos começar com o lado positivo da poupança. Ela vem demonstrando muita resiliência, mesmo com taxas de juros nos níveis que a gente está acima dos 13%. Né? Você veja que ela não desceu para os patamares abaixo do pré-pandemia, né? Quando o pico foi lá os 800 bilhões de reais, ela se mantém em patamares bastante elevados, né? 764, acho que fechou o ano, né? E isso demonstra que a poupança ela vai ter resiliência ao longo do tempo, que eu vou fazer depois uma conexão com o seu comentário do futuro, né? Da linha do tempo. Agora, óbvio, e a própria autoridade, também o Banco Central, tem muito interesse, né? Quando você olha para os países de economias mais maduras, mais desenvolvidos, né? Esse modelo do recurso direcionado que a gente tem aqui, ele não existe, né? Porque hoje você tem uma obrigação de pegar 65% do volume da poupança e aplicar no crédito imobiliário, é o que chama o direcionamento do recurso, que no Brasil a gente tem 3. A gente tem o crédito imobiliário, a gente tem o crédito rural e a gente tem o microcrédito, né? São os 3 recursos direcionados que existem no nosso país. Então, o Banco Central, ele olhando no horizonte, imaginando que a gente vai chegar, né, no nível maduro de economia, o mercado ele tem que se autofundiar, né? E ele vem criando uma série de estímulos para que isso aconteça, né? Então,
a gente percebe que os resultados vêm acontecendo, onde claramente, né, instrumentos como a LCI, que é um pouco mais antiga, e a LIG, que ela é mais recente, ele vem cada vez mais tomando peso. Inclusive, recentemente, agora, no final do ano, né, a gente, em conversa aqui, a BCIP com o Banco Central, nós fomos provocados e pedido apoio de dar sugestões, né, para que a gente possa, inclusive, eles possam ter o instrumento do que chamam da Liga Internacional, né, que eu vou pedir até para o Felipe fazer algum comentário, mas antes de passar a palavra para o Felipe, que é o nosso diretor executivo aqui da BCIP, eu queria fazer um fechamento, tá, com relação ao todo, mas eu acho que depois é importante vocês ouvirem o que vem se discutindo com relação à Liga Internacional. É que, por mais que você tenha fontes alternativas, não é, de funding, não é, o setor imobiliário ele tem, pelo prazo das suas operações, uma sensibilidade muito forte com relação ao custo do dinheiro. Não é? Então, uma economia com taxas de juros no patamar que a gente está, não se tem um ambiente propício para a expansão do crédito imobiliário. Então, claramente, a gente percebe, né, que a partir do momento que você começa a ter subidas nas taxas de juros, óbvio que isso causa reflexos, tá, nos volumes de financiamento. Então, isso assim, é diretamente ligado. Né? Então, é muito importante, né, olhando no horizonte de longo prazo, né, de que cada vez mais, né, a gente tenha níveis de taxas, não é, que possam criar estímulos para o setor, tá? E que não adianta você querer ter a melhor fonte de funding, tá? Que, de fato, a mais atrativa vai sempre ser a poupança enquanto a gente estiver nesse patamar. Mas acho, Felipe, que vale você... Desculpa, Sérgio. Eu posso fazer, então, só um adendo na pergunta? Claro. Assim, porque você citou o nível total de taxas, mas esse crescimento, por exemplo, de participação do funding, da LIG, da LCI, né, esses instrumentos que são uma renda fixa, ele não estaria atrelado justamente às taxas altas? Quer dizer, ele é um movimento estrutural ou ele é um movimento de taxas? Eu acho que ele tem os dois movimentos. Óbvio que tem um impulsionador da taxa alta de juros, mas eu acho que tem um movimento, Sérgio, nos últimos 5 anos, né, que houve no Brasil uma democratização, não é, dos portfólios de produtos de investimento, principalmente com a entrada das plataformas de investimento. Acho que a tecnologia, não é, ela trouxe novos players para o mercado, não é, que criou grandes plataformas de distribuição de investimento, inclusive investimentos de supermercado, né? Se quebrou um pouco aquele modelo que existia 10 anos atrás, que cada distribuidor só distribuía o investimento que era originado pela sua instituição. Onde é que eu quero chegar com isso? Essa democratização do investimento, ela terminou fazendo com que o investidor, a pessoa física, o cliente investidor, ele começou a ter mais conhecimento, mais informação e mais segurança para fazer investimentos de longo prazo, que é o caso da Ligue. Se você for olhar, né, a Ligue, quando ela foi lançada, ela era consumida basicamente pelos clientes do private, que era o cliente, né, um topo de pirâmide que fazia valores altos de investimento, que tinham níveis de conhecimento e portfólio para fazer investimento de longo prazo. A gente claramente já vê hoje a Ligue sendo distribuída no alta renda, né? É como se descesse um degrau da pirâmide. Tá? O público alta renda que tem uma base muito maior. Então, eu diria, acho que sua pergunta foi muito inteligente, né? Ela é sutil, mas ela, na nossa opinião, ela aqui tem 2 fatores vertentes, né? O da taxa, mas também cada vez mais o conhecimento, a segurança, né? A informação e a distribuição de produtos de investimento de longo prazo, que vem fazendo com que, naturalmente, aumente a base de clientes investidores. Né? Felipe, eu acho que você podia falar um pouquinho sobre a Liga Internacional, que eu acho que ela pode, tá, Sérgio, passar a dar um segundo salto, né, com relação à expansão do produto na captação. Eu faria um complemento ao que você acabou de dizer, antes de falar da Liga Internacional, que a gente sempre imaginou dentro da BCIP que a poupança não ia ser suficiente para levar a gente muito além dos 10% de crédito imobiliário sobre o PIB. Né? Para a gente avançar para o patamar de outros países, até mesmo como o do Chile, que estão em 20, 22, a
a gente precisa desses outros fundings também. Então, toda essa conjuntura que o Rocha descreveu também corrobora essa ideia de que a gente precisa desses outros fundings. E falando da Liga, então, ela está funcionando muito bem no mercado local, a legislação foi muito bem montada, muito bem bolada lá pelo Banco Central, mas tem uma parte dela que torna difícil a emissão, propriamente dita, de uma Liga no mercado internacional. Da mesma forma que empresas e bancos brasileiros emitem notas de dívida no exterior. Então, a gente está discutindo formas de pequenos ajustes que poderiam haver na legislação para facilitar essa colocação diretamente no exterior da Liga, tá atraindo, portanto, uma quantidade maior de investidores, os estrangeiros também, para a Liga, eventualmente. Só para finalizar a Liga, eu acho que o grande atrativo dela, né, a segurança, é a segunda garantia, né? Ela tem essa figura, porque para o investidor, a Liga, ela sai do balanço do emissor, né? É como se você tivesse um CDB subordinado, né? Ele está em paralelo, então até numa eventual liquidação do banco, da instituição emissora, ela fica fora do processo. Então ela tem essa garantia, além da própria garantia do imóvel que está por trás, né? Então acho que essa dupla garantia da Liga, ela é um aspecto, né, que ela dá bastante segurança para o cliente investidor. E isso lembra o fato de que a Liga foi inspirada no instrumento europeu muito conhecido chamado Covered Bond, que tem a nossa Liga foi muito inspirada, bastante emulada do que foi feito lá, porque é um mercado muito grande, de, sei lá, 3, 4 trilhões de euros, e que tem um mundo muito específico em torno dela. E então a gente acredita que agora, no momento que a gente tiver poder de colocá-la fora também, a gente pode chegar perto desse mercado. Mas eu acho que a gente tem algo. Sérgio, podemos passar para o colega e depois, por favor, né, fica super à vontade para voltar a fazer perguntas. A Chiara Quintão, do blog da Ublink, pergunta: quais as expectativas para o financiamento de imóveis novos e usados? Qual deve ser a variação para cada um desses segmentos, levando-se em conta o SBPE e a soma da poupança e FGTS? Bem, Chiara, muito bem. Obrigado pela tua participação e pergunta, né? Que a gente pode começar a responder a tua pergunta lá naquele penúltimo slide, né, onde a gente mostra que as expectativas da ABCIP para 2023, né, no FGTS com um crescimento de 5%, obrigado, vocês colocaram na tela, né, para facilitar. Então, deveremos ter este ano uma expansão no volume financiado no SBPE, né, e a gente deve ter, tá, uma queda, né, que essa aqui o tamanho pode ser que a gente erre a conta, mas com certeza os volumes do SBPE, né, eles serão menores em 23 aí com 156 bi contra 179 do ano passado. Aí você desceu a pergunta, acho que você fatiou ela de uma forma bem interessante, perguntando qual o impacto no novo e no usado, né? Assim, eu posso te afirmar que desta queda, né, o impacto de forma negativa no usado será maior do que o novo. Isso a gente já te garante, né? Porque, com base um pouco naquele racional de que você tem muitas entregas acontecendo ao longo de 23 e provavelmente, pelos indicadores de distrato que está na faixa de 5%, né, esses imóveis que estão sendo entregues, eles deverão ser todos financiados, o que deverá dar sustentação aos volumes de financiamento de imóveis novos, que a gente tem uma tela lá atrás, se as meninas puderem colocar. Vocês podem colocar aquela tela lá atrás, que mostra na linha do tempo, né? Eu lembro que é uma linhazinha verde, eu marquei, pronto, essa daí, né? Se vocês forem ver o comportamento da linha verde, desde 2010, ela tem muito mais estabilidade, né? Tanto é que neste ano, mesmo com a queda do todo, o novo se manteve estável. Pode ser que o novo tenha uma ligeira queda esse ano, mas sempre será bem menor na atual conjuntura do que o usado. Óbvio que numa retomada da economia, não é? Quando as taxas de juros começarem a baixar e você tiver um ambiente que a confiança volte a subir, né? Nesta retomada deverá acontecer o que aconteceu em 2019 e 2020, que os imóveis usados eles vão ter taxas de financiamento, de crescimento nos financiamentos maiores do que os novos. Então, Chiara, eu não sei se aqui eu respondi o número exato
a gente não divulga, a gente não é que não divulga, nem nós temos, né? A gente não trabalha porque é um nível de refinamento que a gente não sente conforto de divulgar ao mercado. Mas eu sinto conforto aqui, em nome da BCIP, de dizer que em 23, certamente os imóveis usados terão volumes financiados, né? A sua variação negativa será maior do que o novo, que pode até se manter estável como se manteve esse ano. A Maria Isabel pergunta: alguma expectativa para captação e saldo da poupança em 2023? Provavelmente, com os níveis de taxa de juros sinalizados pelo Banco Central e reforçados até na reunião de ontem à noite do Copom, né? Porque acho que eu não sou... Aliás, até eu sou economista de formação, mas não de profissão, né? Mas você não tem como descolar da discussão aí da meta, né? A gente está com a inflação muito acima da meta, provavelmente no ano de 23 a inflação vai continuar, né, pelas expectativas aí, né, de IPCA projetados, eles vão continuar acima da meta, e com isso as taxas de juros, né, elas deverão se manter, não é, em patamares considerados altos com juro real, né? Ou seja, você vai ter no final do ano, certamente, a gente trabalha aqui também com expectativa de Selic abaixo do 12,5, né? Ela projetando para 12,5, seria abaixo do 13,75, mas ela alta. Aí qual é a correlação disso com a poupança, que foi a sua pergunta? A gente acredita que a poupança ela continuará resiliente. Se vocês puderem colocar na tela da poupança, né? Desculpe o vai e vem, mas acho que ajuda com o racional, né? Então, na Sigpoa. Então, se você olhar aí, eu diria para você que tem boa chance da tendência do gráfico continuar. Você pode ter, né, no final de 23, uma poupança, né, que poderá se manter estável ou com ligeira queda, mas provavelmente no final de 23, este saldo da poupança vai ser maior do que os 658 que foi no final de 2020. Então, eu acho que isso pode ajudar você a desenvolver um racional na tua reportagem, tá? A Lorena Pelanda, da Rádio Band News de Curitiba, pergunta também: a gente vem de um aquecimento recorde nas vendas de imóveis por causa da pandemia. Aqui no Paraná, o setor está bem otimista para os próximos meses. Mesmo com os juros mais elevados, é possível saber se há um perfil de quem está adquirindo imóvel neste momento? É para sair do aluguel ou investir? Eu acho que você vai sempre ter os dois, mas eu diria para você que, em geral, boa parte dos lançamentos eles são comprados pelos mutuários, que serão os usuários, né? A gente não consegue ter uma informação exata, porque é difícil você identificar no ato da compra. Você não tem um questionário. Eu não sou do setor de vendas imobiliárias, mas fico me imaginando nos momentos que eu fui comprar, ninguém nunca me perguntou se eu estava comprando como investidor ou se eu estava comprando, né, para eu morar, né? Então, como essa informação não existe, fica difícil de você avaliar, você pega um pouco de percepção. Agora, a percepção é que se a gente tiver no ramp-up, né, numa tendência de subida das vendas, talvez ali haja uma tendência de maior participação dos investidores do que numa tendência de baixa, não é? Eu estou tentando fazer um raciocínio lógico aqui contigo, tá? No momento de uma tendência de vendas menores, né, você até vai ter um investidor ali que ele está apostando no futuro, numa reversão, mas assim a gente pode acreditar, né, pelo que se escuta, né, de que hoje você talvez tenha menos investidores do que os compradores finais, né? Então, assim, eu não consigo talvez dar exatidão, quantificar a resposta para você, mas eu posso passar um pouco de percepção e de tendência, né? Então, provavelmente, né, de 22 para 23, você deve se manter estável, até com um pouco de redução dos montantes de investidores, e você teria mais estabilidade, que aqui, para mim, está ligado à estabilidade do imóvel novo, que é aquele que a gente mostrou na curva, né? Porque isso tá, o que sustenta os volumes financiados e, naturalmente, dos volumes de venda dos imóveis novos, né? Principalmente o financiado, é exatamente o compromisso que a pessoa assumiu pagando 24 meses lá em geral no pré-chaves, e quando chega na hora do repasse,
né, hoje com a questão do distrato, a questão do aluguel, do valor do pagamento do aluguel, da mensalidade, ele termina decidindo por dar sequência no seu financiamento, né? E aí você gira a roda, né? E gira novos lançamentos. Tá? O Lucas Sampaio, do Infomoney, perguntou também, né? Uma das metas da BCIP para o ano é a diversificação do funding. E ele tem 2 perguntas sobre o assunto. Ao que o presidente atribui a queda no funding da poupança e do FGTS em 2022? E qual é a perspectiva para as 2 modalidades para os próximos anos? Quer responder? Tá. Então, eu falo, vamos lá. Eu vou começar com o FGTS, já que nós não falamos dele ainda, mas, se você puder pôr na tela, deixa eu procurar aqui. Eu tenho a impressão que a queda do FGTS ele é uma queda relativa. Em valores absolutos, né, os volumes financiados com FGTS, eles tiveram crescimento. Pronto, é isso mesmo. Cheguei lá na telinha aqui. Tá? Então, ó, se a gente pegar, em 2021, o FGTS ele desembolsou 468 bilhões. O saldo da carteira, desculpa, bem lembrado, Felipe. O saldo era 468 e ele sobe para 502. Então, houve um aumento de valor absoluto do funding de financiamento via o FGTS como fonte de funding do financiamento. Agora, realmente você tem razão, né? Que tem uma queda relativa. Ele sai de 27 para 26. Na minha visão, especificamente com o FGTS, essa queda relativa ela está muito ligada ao aumento das outras, que foi muito forte. LCI e LIG tiveram um crescimento muito forte, um com 70%, o outro com 87%. Então, naturalmente, né, quando você olha a pizza, quando os outros crescem com muita força, ele termina mordendo um pouquinho do pedaço da pizza do outro, que é o que aconteceu aqui, tá? Então, eu acho que, com relação ao FGTS, o sinal ainda é positivo e, principalmente, quando a gente olha, se você for lembrar, né, lá não precisa passar a menina para a última tela, mas lá na penúltima tela que a gente mostra a expectativa para esse ano, eu queria depois voltar para lá, tá? Na expectativa desse ano, você tem crescimento também, né? Porque houve um aumento do valor destinado pelo Tesouro para estes recursos do FGTS, tá? Então, a gente, esse ano, se não me falha a memória, é 68 bi, que está aprovado pelo Tesouro. Pelo Conselho Curador. Pelo Conselho Curador, desculpa, bem lembrado, Felipe, então me perdoem. Tá? Então, pelo Conselho Curador do FGTS, foi aprovada uma verba de 68 bilhões e a gente está trabalhando com um percentual de consumo dessa verba de 95%, que é crescente com relação ao percentual até o mesmo, mas como o volume destinado é maior, ele sai aí de 62 para 65 bi. E voltando para o segundo ponto aí da sua pergunta, que é com relação à poupança, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre ela, mas acho que é sempre bom passar de novo, né? Assim, a poupança, ela vem se demonstrando resiliente, mas como existe um crescimento, né, dos outros agentes, então, assim, ela tem uma queda absoluta de 3%, né? Ele sai aí de 790 para 764, né? Que faz com que a conjuntura dos fatores entre uma queda absoluta mais o aumento da participação dos demais faz com que na pizza ela caia dos 46 para 40. Mas, se vocês puderem adiantar, né, eu queria repetir um ponto que é muito sutil, mas ele é visual, né? Vocês podem adiantar uma tela, por favor, para a poupança? Aqui é faro, é sensibilidade, mas provavelmente, quando chegar ao final do ano, e nós tivermos a coluna de 23, essa coluna de 23, ela no máximo vai ser igual à de 22, mas ela não vai ser menor do que a de 2020. Desculpa, de 2019. Tá certo? Estou um pouquinho distante aqui. Então, essa é a sensibilidade. A poupança, ela tem resiliência. Eu vou até dividir aqui comentário interessante, depoimento de associados, né? Que eu falei um pouco aí, Sérgio, você lembra daquela tua pergunta das plataformas de investimento. Então, com a entrada das plataformas de investimento, a suitability, né, que só para a gente nivelar a conversa, que é você buscar ofertar para o cliente o produto adequado para eles, né? Os agentes distribuidores, tanto nas plataformas, nos agentes autônomos, como nas próprias instituições financeiras e nas de grande porte, hoje seus agentes e seus especialistas de investimento, eles sempre abordam, né,
eu posso falar até por cátedra, de já ter participado de gestões dessa, né, em área de investimento, e eu também já tive na cadeira da Ambima como presidente do Fórum de Distribuição, né? Claramente, hoje, um cliente que tem um volume de poupança, o especialista de investimento, quando o aborda, ele comenta das alternativas. Hoje isso é claramente feito. Olha, o senhor tem aqui um saldo de poupança, nós temos alternativas de investimento que podem até lhe trazer mais rentabilidade. E, gente, é incrível como tem muito cliente que diz, não, mas eu quero meu dinheiro na poupança. A poupança, ela é um porto seguro. Eu acho que ficou um pouco de trauma, né? Tem muita gente nova na sala aqui e também, provavelmente, aí nesse nosso debate, né? Mas, para os que lembram, no plano cruzado, né, a poupança ela ficou lá imexida, ela ficou blindada, ela ficou protegida, né? Então, naquele congelamento de recursos, a poupança foi o grande porto seguro. Eu acho que isso criou a cultura dessa segurança, né, da poupança, que dá essa resiliência para ela, né? E sem contar que a poupança é a porta de entrada no mundo de investimentos. Porque quem tem hoje R$50, R$10, 20, qual é o primeiro pensamento? Eu vou poupar. Eu quero começar a poupar na minha vida. E o primeiro movimento de investimento que normalmente o investidor faz, né, é ele ir para a sua poupança. Então, eu acho que a poupança ela é a porta de entrada, ela tem resiliência, ela vai continuar, mas provavelmente ela cada vez mais, na linha do tempo, vai perder o seu peso de participação e de importância como fonte de investimento, fonte de funding para o setor imobiliário, que é positivo na linha do tempo, principalmente acreditando todos nós e desejando todos nós que a gente volte a ter, né, aqui um investment grade, que o Brasil possa ser visto como um país desenvolvido, né, e a gente tem uma economia estável. O Ângelo Pavini, da Arena do Pavini, pergunta também. Os juros do crédito imobiliário dependem... Desculpa interromper, mas a minha pergunta tinha uma segunda que é um pouco isso que o presidente falou no final, que é essa questão da diversificação e do crescimento de outras fontes no bolo do funding. Eu não sei se eu posso fazer ou se você prefere fazer aqui. Não. Ângelo é da casa, ele aguarda um pouquinho. Acho que é importante a gente concluir o racional dessa sua pergunta, tá? Então, pode, por favor, fazê-la e depois a gente coloca aí a pergunta do amigo Ângelo. Obrigado, presidente. Desculpa. A segunda parte era basicamente a que o senhor atribuía o crescimento das outras fontes, né? O senhor citou a LCI, tem os fundos imobiliários também nos últimos anos, e se era possível, se o senhor vislumbra que elas passem a poupança e o FGTS no médio e longo prazo. E o que seria esse prazo, que seria um prazo factível, caso elas ultrapassem um dia? Eu acho que a sua pergunta ela é a pergunta que todos gostariam de ter a resposta, né? Pergunta do milênio, né? Porque assim, o quanto e o quando a gente não sabe, mas eu posso falar um pouco pela tendência, né? Acho que provavelmente no final deste ano de 23, né? Acredito que a participação na pizza da LIG e da LCI provavelmente deverá continuar aumentando. O quanto ela vai aumentar, aí eu não consigo te dizer. Realmente, essa sensibilidade, a gente não consegue ter modelos estatísticos que nos tragam essa resposta, né? Mas ela era 6, vamos lá, vamos falar da LIG. Ela era 3, passou para 5. Né? Então, provavelmente, ela vai ser maior do que 5 no final deste ano. Né? A LCI era 8, foi para 12. Provavelmente, no final deste ano, ela vai ser maior que 12. Provavelmente. E a poupança tem uma tendência que ela seja menor que os 40. Mas eu acho que é muito importante, eu peço a vocês, né, na interpretação e na colocação, que é importante que o papel de vocês, jornalistas, né, é procurar prestar a informação, né, o mais segura possível para que o cliente ouvinte, né, o leitor, ele possa, a partir da informação de vocês, que tem um papel fundamental, né, tomar as suas decisões. Né? Acho que é importante também
ter aquele comentário do que deverá acontecer com a poupança. Ela tem sua resiliência, né? Ela continuará ainda sendo, nos próximos anos, a fonte mais importante de funding individualmente, né? Ela é o porto seguro do brasileiro. Né? Agora, óbvio que com níveis de taxa desse, ela tende a ter, ela ser um pouco mais, eu não queria usar a palavra agredida, ela tende a ser um pouco mais consumida, direcionado o recurso dela para outras fontes. Mas lembrando que se a taxa, vamos lá, 23, não, mas 24. Imagina que em 2024 a taxa de juros passe para patamares abaixo de 2 dígitos. Isso pode acontecer, né? Não estamos com bola de cristal para prever a taxa de juros daqui a 2 anos. Se eu tivesse, eu acho que eu estava tirando na cena. Né? Mas, provavelmente, ela abaixo de 2 dígitos, esse ataque na poupança ele passa a ter menos força. Né? Porque a taxa se aproxima mais. E com aquele advento do Porto Seguro, ele perde. Então, assim, acho que a sua pergunta ela é sutil, ela é super válida, ela é importante, né, para que as pessoas estejam atentas a esse movimento, mas a tendência deve ser um pouco essa do meu comentário. Agora, exatamente o número e a participação de cada um, né, a gente não consegue, e eu também não consigo te dar um cenário num longo prazo. Daqui a 10 anos, como vai ser, eu não consigo falar. Infelizmente, a gente não consegue, porque num país como o nosso, a gente não consegue dizer o que vai acontecer. Agora, eu poderia te dizer que a autoridade, o Banco Central, né, ele já deu publicamente sinais, né, de que ele gostaria que, em algum momento, lá num futuro de uma economia estável, num futuro do Brasil como país desenvolvido, que a gente não tenha a figura dos recursos direcionados, que eu falei um pouco mais cedo em cima da pergunta do Sérgio aqui, né, que a gente não ter microcrédito, a gente não ter o rural, o RO, né? O rural ele tem várias linhas de fundo, CPR, RPL, que são fontes de recurso livre. Mas o RO, que é o recurso obrigatório, ele também não tem, como é o financiamento imobiliário com recurso do SBPE. Né? Porque aí você deixa o mercado livre. O mercado maduro, como o mercado europeu, o mercado americano, o fundo do imobiliário ele vem dos bonds, ele vem dos cover bonds na Europa, né? Ele vem das captações americanas, que, inclusive nos Estados Unidos, tanto a taxa do imobiliário como a captação, elas são revisitadas a cada 3 anos, a cada 4 anos. Ou seja, você larga com a taxa de juros no seu crédito imobiliário, se o mercado mudar de comportamento, ele vai impactar na taxa de juros no seu contrato. Tá entendendo? Ou seja, o mercado é mais livre, ele é independente, ele é autorregulado. Tá? Podemos passar para a pergunta do Ângelo? Laís? Sim, muito obrigado, presidente. Responder. Os juros do crédito imobiliário dependem muito das taxas futuras longas, que neste momento estão muito altas pelas incertezas fiscais. Há perspectiva de queda com a definição da reforma tributária no fim deste ano? Ângelo, essa sua perguntinha aí. Mas vamos lá. Como é que eu começaria a falar um pouco da questão da taxa de juros no ano do crédito imobiliário no ano de 23? A gente está discutindo agora, né, muito a parte do funding, né? Então, a regra, 65% da poupança tem que ir para o crédito imobiliário. Então, o custo do funding do crédito imobiliário para aquela instituição que está com sua exigibilidade... Já começou ontem, então se você quer garantir ingresso, tem que Se correr. puder fechar o Para microfone. saber mais formas de compra dos ingressos, é só acessar o nosso site bandnewscuritiba.com. Se vocês puderem fechar, Mike, tá bom. Então, voltando aqui para a minha colocação, então vocês imaginem que numa situação de uma instituição financeira que ela está 100% na medida do pote cheio, né? Então a taxa de juros dela vai ser composta exclusivamente com o custo da poupança. E hoje a poupança é TR mais 6,17. Vai pôr o spread e você vai ter o custo. Só que hoje, se você pegar o balanço dos bancos de setembro do ano passado, dos bancos que têm seus balanços divulgados e fizeram estimativa, todos os agentes que atuam no Sistema Brasileiro da Poupança, empréstimos, que é o SBPE,
eles já estão sobreaplicados, ou seja, o percentual de valor da poupança, tá, que ele teria que aplicar no crédito imobiliário, ele já encheu o pote e eles estão aplicando mais do que esse saldo. O que é que significa, Ângelo, com relação ao custo do dinheiro? Esta diferença do excedente, ele é composto pelo LCI, pela LIG, pelo próprio CDI, dependendo da instituição como ela está como fonte de captação. Então, significa que o custo do dinheiro do crédito imobiliário ele vai ser um mix entre a poupança mais o excedente que a instituição está aplicado. Então, o mercado hoje está todo sobreaplicado. E por isso que as taxas elas começaram a ter subida, porque um pedaço dessa taxa é composto pela taxa do CDI, ou da LIG, ou da LCI, que está ligada ao custo do dinheiro no mercado livre. Bem, se você olhar os estoques do crédito imobiliário para o ano de 23, como a expectativa é que você ainda continue tendo volumes de desembolso, né? E com isso e as liquidações, né? Porque o imobiliário você faz há 30 anos. Então é como se cada ano você liquidasse 1/30 da sua carteira, mas você produz, quando você produz multiplicado por 30. Então, provavelmente, no ano de 23, o saldo da carteira de crédito imobiliário das instituições continuará crescendo. Se o saldo continua crescendo, e mesmo que a taxa de juros continue, que ela caia lá dos 13,75 e chegue no final do ano a 13, a 12 alguma coisa, tá? O funding ele poderá, inclusive, encarecer um pouco. A conclusão final disso é que, provavelmente, em 2023, as taxas de crédito imobiliário não sofrerão queda. Tá? Provavelmente. Elas deverão se manter nos mesmos patamares que estão agora, podendo, inclusive, ter subidas. Achamos, tá, que a gente poderá ter ainda, por conta desses volumes desembolsados, né, o que encarece o custo, porque você está pegando um pedaço desse custo no mercado, você poderá ter ainda algumas subidas nas taxas de juros. Ou seja, provavelmente já tem algumas instituições que estão trabalhando com taxas na casa de 2 dígitos, né, alguns associados, e você deverá ter mais associados trabalhando com taxas, tá certo? Na faixa de 2 dígitos, podendo ter algumas subidas ainda nos próximos meses, tá? Agora, eu acho que vale lembrar também que nós já tivemos no passado taxas de crédito imobiliário em TR mais 11, mais 12, mais 13, e nem por isso deixou-se de ter volumes robustos de desembolso e de financiamento. Agora, óbvio que a taxa do financiamento imobiliário ela é um fator de alavancagem dos volumes a serem financiados. Entendeu? O que significa que, provavelmente, né, esse ano, se mantendo como está, ela deverá ser uma das responsáveis para que os volumes de financiamento sejam mais baixos do que os volumes de 2022. Tá, Ângela? Eu não sei se eu consegui aí dar um cenário para você, né? Eu não tenho a bola de cristal, não consigo dar o exato e nem podemos aqui, pela associação, falar de instituições individualizadas, né? Mas as informações normalmente são públicas. Se vocês quiserem saber como cada agente está atuando, é só bater na porta de cada um e cotar um crédito imobiliário e você vai saber. Mas eu acho que a gente pode dar esse cenário, que é o nosso papel aqui, macro, da tendência do setor, tá? Ele fez mais uma perguntinha que, assim, com juros altos e maiores estímulos do governo, os financiamentos populares vão ganhar espaço no mercado? Os financiamentos populares é muito importante, sim, que tenha recurso direcionado para isso, né? Mas também é muito importante que tenha a operacionalidade desses recursos. Tá? Os sinais que vêm sendo dados aí nesses primeiros 30 dias de governo é que os programas de incentivo, que era a verde e amarela, e deverá voltar ao nome anterior do Minha Casa Minha Vida, né? Então, os sinais é que, de fato, você talvez tenha alguma retomada, alguma acelerada nos financiamentos da baixa renda. Tá? Acabou já. Isabela Bolzani perguntou: diante do atual cenário econômico, o que vocês esperam sobre os distratos neste ano? Podem aumentar?
Isabela, a nossa sensibilidade com relação aos distratos, se tiver, talvez você vai até lembrar que eu lembro que eu coloquei lá nas minhas entrelinhas, né? Se você tiver níveis de desemprego com ligeiros aumentos, que pode acontecer, você olhando essa tela aí, ela pode ter, sei lá, a gente pode chegar no final de 2023 com um índice talvez um pouquinho maior do que o fechamento de 22, mas provavelmente ele não vai ultrapassar o de 21. Ou seja, na nossa visão, a gente está falando de uma certa estabilidade nos níveis de distrato. Ou seja, pode ter oscilação, pode oscilar um pouquinho para cima, tá? Mas ele certamente não ultrapassaria os índices de 2021. Uma pergunta. Encerramos? É isso, encerramos. Tá bom, pessoal. Então, eu gostaria muito de agradecer aí a participação de todos. Acho que eu diria para vocês que meu maior objetivo foi que a gente tivesse a parte de perguntas e respostas com mais tempo do que a parte que eu estava dissertando. Eu acho que é onde tem a maior riqueza da nossa discussão e onde vocês podem explorar mais aí um pouco que a gente tem de dados de informação, né? De fato, eu acho que isso aconteceu mais uma vez. A gente passou mais tempo aqui conversando e debatendo do que, enfim, eu lendo os números que vão estar disponíveis para vocês, inclusive com a nota oficial nossa sobre os números de fechamento de ano, tá? Então, muito obrigado.